Cancerianos e cancerianas. Leitura geral e atemporal. O que precisamos saber exatamente agora? Fiquem do começo ao fim, cada carta é uma história e a sua história pode ser narrada aqui nesta leitura. Prontos? E temos a carta 8 de paus. Adoro os pássaros, adoro as flechas, adoro a conexão. E sabe por que eu gosto desta carta? Porque ela representa o movimento, a ação rápida e um fluxo acelerado de energia psíquica, emocional. É um arcano que reflete mudanças, a necessidade de uma adaptação a novos cenários, pessoas, enfim, talvez prontas para algo novo. E tem um dinamismo muito interessante desta energia de movimento. Este 8 de paus simboliza um momento de impulso, onde as ideias, decisões ou emoções fluem rapidamente. Existe aqui uma demanda de atenção. E esse arcano também reflete um estado de alerta mental, de alta energia, de empolgação. Pode até ser que indique também um período onde a mente esteja mais ativa, produtiva e focada também em resolver situações com eficiência. Quando a gente fala de mudança, esta carta da transição e do progresso representa o desejo ou a necessidade de seguir em frente, deixando para trás padrões antigos. Esta é a parte mais legal deste arcano. Este arcano também representa a evolução psíquica, da evolução, da sua evolução ou da busca pela evolução. Ela também representa um rompimento da estagnação, muitas vezes acompanhado por uma sensação de urgência em avançar. Então, se preparem para movimentos, para convites, se preparem. Como também estamos falando de uma lua cheia e de clareza, este arcano indica que as coisas estão se desenrolando rapidamente e que as decisões precisam ser tomadas com clareza e objetividade. Então são coisas que acontecem rapidamente e a gente tem que lidar com isso, com esta informação, com esta oportunidade também. Então esta carta é uma carta que sugere não deixar um espaço vazio. Que você não tenha tempo para procrastinar, que exista também um entusiasmo em tudo que está acontecendo ou possa vir a acontecer. Mas, ao mesmo tempo que tudo está acontecendo muito rápido, lua cheia, tudo está transbordando, possa ser que exista uma sobrecarga mental, psíquica. Embora represente um progresso, pode indicar também um excesso de estímulos, ou uma sensação que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser um alerta para evitar a sobrecarga mental e emocional, e se otimizarmos, pode ser também um alerta a esta sobrecarga mental e emocional. A rapidez dos eventos pode gerar uma certa ansiedade, um estresse. Então saiba administrar isto. Mas resumindo, este arcano 8 de paus é um convite para abraçar o movimento e confiar no fluxo natural dos acontecimentos. Ele pede foco, determinação e equilíbrio emocional para aproveitar os momentos sem deixar levar pela pressão ou pelo caos. Então, quando o movimento é inevitável, a mente encontra uma força na direção. Fica claro. Você sente para onde você deve ir ou o que escolher. Mas enfim, né, gente? Vamos ver mais uma carta. O que precisamos saber exatamente agora. Esta é uma carta que vem saindo constantemente. 7 de ouros. Você vê quanta abundância tem aqui, quanta fartura, prosperidade tem aqui? Mas esta carta também representa algo que não pode haver com este 8 de paus, que é um pouco a espera, a procrastinação, o ficar sonhando com esta mesa cheia, sem fazer, sem plantar ou sem tomar uma decisão, se posicionar.
apenas esperando. Vamos ver do lado positivo, porque este é um arcano que simboliza a paciência, a avaliação e reflexão sobre os esforços e recompensas. Ele representa também um momento de pausa para reconsiderar estratégias, resultados, buscando um equilíbrio entre o esforço investido e o retorno obtido. Então, assim, não é apenas esperando. Você está, como uma estratégia, arquitetando um plano, reavaliando o que já foi feito, o que pode ser feito, como mudar os resultados, como acelerar os resultados. Então, de uma forma um pouco mais profunda, esta carta também representa uma certa introspecção, onde você avalia suas escolhas, objetivo, o impacto de suas ações. Isto pode estar relacionado também pelo significado, propósito, do que está sendo construído. Lembra que eu sempre pergunto o que você quer, por que você quer, qual o sentido de tudo isto. Isso pode ser também um elixir, um combustível para você se realizar. Então, como esta carta também fala de paciência e resistência, este arcano ressalta que algumas recompensas exigem mais tempo, dedicação. Ele ensina também o valor da paciência e da resiliência. É um convite para confiar no processo, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Ainda assim, acredite neste processo, até mesmo para você não desistir só porque o processo está sendo lento. Pode representar um estado de satisfação, mas ao mesmo tempo, como de lua, olhar e falar: tá pouco, falta mais, não estou satisfeito. Tenta refletir sobre isto, buscar a necessidade de equilibrar as expectativas com a realidade. Então, com isto também olhando para o passado, para o presente, começa a restabelecer novas formas, regras, possibilidades. Quando eu pergunto por que você quer e como você quer, é algo que a gente pode fazer constantemente, porque às vezes a gente muda, ou a gente mudou, mas a ideia, o projeto, o sonho, a suposta felicidade não. Então, como alinhar, já que estamos falando de equilíbrio? E como estamos falando de um planejamento também a longo prazo, já que existe a paciência, a espera, enfim, então estamos falando de algo a longo prazo aqui. Essas novas mensagens, possibilidades, convites ou ações é sobre algo a longo prazo. Então, mesmo que os resultados não estejam sendo acontecendo, se é algo a longo prazo, tenha um olhar diferente. Talvez não seja algo de imediato, mas ainda assim existe uma grande possibilidade de fartura. Então, essa carta está aqui mais uma vez falando. É necessário um desenvolvimento de uma mentalidade estratégica, onde o indivíduo aprende a pensar em termos de crescimento gradual e sustentável, ao invés de ganhos imediatos. Então, podemos também olhar para esta carta, que normalmente vem em todas as leituras, de uma forma diferente. Então, a mensagem principal aqui para esta energia do sete de ouros, principalmente junto com esta energia do oito de paus, seria você se divertir com o processo, gostar do processo, deixar o resultado talvez para segundo plano, porque aí você constrói uma relação saudável com você sobre este processo de desenvolver e administrar tempo e esforço. Então, cada semente plantada precisa de um tempo, de um cuidado para florescer. Então, confia neste ritmo natural do próprio crescimento de cada peça que está aqui nesta mesa. Aqui podemos estar falando também de sentimentos. Como você está nutrindo os seus sentimentos. E temos a carta A Justiça, maravilhosa. Energia de Libra, energia de Vênus. E a justiça sempre será muito bem-vinda. E por estarmos diante de um arcano maior, o arcano número 11 tem um número mestre aqui, um número espiritual. E talvez esta justiça também seja espiritual. Mas de qualquer forma, esta carta simboliza o equilíbrio mental e emocional. Tudo o que vamos precisar nesta lua cheia. Amo. Esta carta também representa a busca pela verdade interior, a necessidade de assumir responsabilidade
pelos próprios atos e escolhas. Este arcano também nos conecta com uma ideia de causa e efeito, onde somos convidados a refletir sobre as consequências de nossas ações. Então, é um alinhamento sobre valores e comportamentos. Como esta carta tem energia de Libra, elemento ar, então traz uma racionalidade. A justiça representa a mente lógica e analítica, a capacidade de discernir o que é justo e verdadeiro, tanto interna quanto externamente. Então, aqui é o momento de tomarmos decisões baseados em fatos, em realidades, até mesmo de uma forma menos complexa, mesmo que a situação seja complexa. E aqui também estamos falando de autorresponsabilidade. Esta é uma carta que confronta as necessidades de assumir as consequências de nossas ações e escolhas. Estamos falando aqui de um alinhamento. Esta é uma carta que também representa a busca por integridade e autenticidade, onde pensamentos, palavras, ações precisam estar em harmonia. Simboliza um processo de autoconhecimento, no qual você questiona se está vivendo de acordo com seus valores, princípios, promovendo uma integração entre o que é idealizado e o que é vivido. A Carta à Justiça nos convida a refletir sobre decisões que estamos prestes a tomar, considerando as implicações éticas e morais. Esta é uma carta que pode apontar para uma necessidade de resolver conflitos internos, onde a pessoa busca reconciliar partes em si mesmo. Então aqui vejo também uma justiça muito sua. Claro que pode estar falando também de uma justiça judicial, literalmente, mas aqui eu vejo muito um olhar seu, um equilíbrio seu, um controle. Já que esta carta também fala de uma ideia de karma, onde tudo está conectado naquele sistema de causa e efeito. Então, estes karmas podem ser padrões repetitivos ou também consequências de escolhas inconscientes. E como quebrar estes ciclos? Quais decisões podem ser feitas através do consciente? Porque a justiça está aqui, nos ensinando um crescimento psicológico e espiritual. E que isto requer equilíbrio, honestidade consigo mesmo e coragem para fazer escolhas alinhadas com a sua verdade. É um chamado para agir com integridade, mantendo um compromisso que é certo, mesmo que exija esforço e desapego. Então, esta energia da justiça, estamos falando da energia de Libra, a balança. Estamos falando onde esta balança representa os pesos que carregamos. Então a ideia é alinhar o coração, a mente, para encontrar a verdadeira harmonia, o caminho do meio. Mas enfim, vamos ver uma nova carta. E não poderia ser melhor, nesta lua cheia, termos a carta canceriana, o carro. Amo, amo, amo. Porque o carro representa o controle da vontade, a determinação para superar desafios e a capacidade de integrar forças opostas para alcançar o seu objetivo. Por isso que existe esta dualidade, esta força, a sua luz e a sua sombra unidas para que você possa imprimir toda esta credibilidade, talvez, que esta carta passe. Então, este arcano simboliza a jornada do ego em busca do domínio sobre si mesmo, unindo a razão, a emoção e os instintos para avançar com confiança. Esta é uma carta que também fala de autodisciplina. O carro simboliza o controle consciente sobre os impulsos e a capacidade de dirigir a energia com uma direção específica. É como se você conseguisse canalizar o seu objetivo. Você não sai, você não dirige, você não pega estrada à toa. Tem um compromisso aí. Então, toda esta energia acaba representando uma autodisciplina, mostrando que você está no caminho da sua própria jornada e precisa alinhar desejos, ações e intenções para progredir. E tem, claro, desafios no meio do caminho.
mas esta carta representa uma coragem necessária para enfrentar estes obstáculos. Indica que é um momento em que você deve assumir o papel de protagonista da sua vida, superando dúvidas internas, medos ou conflitos. É uma força para avançar, mesmo em meio a dificuldades. E o carro também representa forças opostas. Você precisa alinhar, harmonizar estas duas energias, porque elas fazem parte de você, como a razão, a emoção, o consciente e inconsciente. Este equilíbrio interno é essencial para o seu progresso genuíno. E como esta carta também fala de identidade, é uma afirmação da identidade. O carro reflete a construção e afirmação do ego saudável, onde você se sente no controle do seu destino. Representa uma confiança e um orgulho de ser quem você é e de saber para onde você está indo. É uma carta que fala de movimento, que simboliza avanços rápidos na direção que você tanto busca. E para resumir, esta carta representa uma necessidade de agir, sair da estagnação, abraçar o fluxo da vida. Muito parecido com isto, né? Então você vê que casa este movimento, que casa este fluxo da vida, deste seu momento na vida. Este movimento é tanto externo quanto interno. Então simboliza um crescimento pessoal. A carta O Carro nos lembra que o progresso verdadeiro exige autoconsciência, foco, controle e equilíbrio. Ele nos ensina que a jornada é tão importante quanto o destino, que dominar a si mesmo é a maior vitória de todas. Então, a carta O Carro é o caminho dominado por quem guia. Então, quando eu vejo essas cartas todas juntas, o 8 de paus, 7 de ouros, a justiça e a carta O Carro, mostra um progresso gigantesco, uma reflexão, um equilíbrio, uma determinação. Essa leitura em si sugere que você está em um momento de transição e evolução, onde decisões conscientes e um equilíbrio interno são cruciais para avançar com sucesso. Confie na sua capacidade de avançar, lembrando que o seu verdadeiro progresso exige foco, controle interno e paciência. Sucesso é alcançado quando a pressa encontra a paciência, a ação encontra a reflexão e a vontade encontra o equilíbrio. Então, gente, confie neste processo. Mas eu amo, amo, amo. É claro que esta é uma leitura atemporal, especial, porém geral. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.